capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 em diante. Na quinta-feira, eu tive a oportunidade de pregar sobre Provérbios. E é interessante que Provérbios, Salomão, ele fala, a todo momento ele tem a ideia de aconselhar um pai, aconselhar um filho. Mas vamos ler primeiro o que diz em Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, versículo 1 em diante: tudo em seu tempo, e tudo o que se faz debaixo do céu, tem sua hora, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, como de guardar e tempo de descartar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira aquele que trabalha daquilo que se afana? Eu observei a tarefa de Deus, a tarefa que Deus deu aos seus filhos, Deus aos filhos dos homens, para que nela se ocupem. Tudo fez formoso em seu tempo, e pôs o universo no coração dele, sem que o homem alcance para descobrir a obra que Deus fizera desde o princípio até o fim. Conheci que não há para eles coisas melhor que se alegrar e passar bem sua vida, e também que é dom de Deus que todo homem coma, beba e goze do produto de todo o seu sabor. Até aí, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, em Tua presença, eu te peço que Tu possa usar a minha vida, Senhor amado, e que a Tua palavra venha a ser uma palavra impactante, para que Teu povo, Senhor, venha sair daqui alimentado, Senhor amado, de Ti. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Bom, como disse, Salomão, ele começa a relatar ali em Provérbios, é um conselheiro, vamos dizer assim, de um pai para o seu filho. E no livro de Eclesiastes, ele vai falar de tempo. E é complicado porque aqui relata, né, os tempos bons e tempos ruins. Nós passamos por dois tempos, né? Vamos dizer assim, o nosso tempo, o tempo humano, é o tempo cronos, é aquele tempo cronometrado. Eu tenho certeza que se você não recebeu o seu boleto do mês, você ainda vai receber. Até dia 15, ele bate lá na porta da sua casa, o correio lá, dizendo que chegou a fatura do seu cartão. Enquanto o tempo de Deus, ele não dá para ser controlado. Ou seja, em Gênesis nós aprendemos que o nosso Deus, ele levou 6 dias, né, para fazer todo o universo. E diz a palavra que no 7º dia, ele descansou. É um termo usado para que possamos ter uma noção de tempo, porque Deus, ele não se fadiga, então não temos como dizer que Deus descansou. Para dizer que Deus descansou, ele teria que ter se cansado. Então não tem como dizer, e até porque a própria Bíblia diz o quê? Que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então não tem como equiparar o tempo de Deus com o nosso tempo, né? Mas vale um dia nos atos, na presença de Deus, do que 1000 anos nesse mundo aí fora, degustando das coisas desse mundo. Então nós entendemos que há tempos diferentes, né? O tempo de Deus não é o mesmo tempo que nós. Mas Eclesiastes, ele vai dizer
aqui alguns tempos que teremos que passar. Eu imagino que você teve um tempo da sua infância, um tempo do seu nascimento, e todo esse tempo teve momentos ruins, mesmo ainda na infância, e momentos bons, momentos em que seus pais passaram por dificuldades, momento que você adoeceu e seus pais tiveram que te levar até um hospital, tantos outros momentos, você cresceu, e os tempos bons, ruins, te acompanharam. Como diz aqui, a própria leitura que acabamos de ler, tudo tem seu tempo debaixo do sol. Em algumas traduções vai dizer que tudo tem seu propósito no tempo. Então, se passamos tudo isso, tem um propósito. Entenda que o sol, ele brilha para todos nós. Então, eu não posso me vitimizar, dizer que se eu estou passando por uma situação difícil, se eu estou passando por luta, é algo absoluto meu. Se você está passando por luta, tenha certeza que teu irmão do lado também está passando, porque o sol, ele brilha para todos, não há exceção de lutas. Eu não vou passar por luta, ou eu passando por luta, não significa que você também não irá passar. Ao tempo da aprovação, ao tempo das dificuldades, ao tempo das lutas, se o próprio Jesus, quanto homem, ele passou por esse período, ele passou por tempo de aflição, ele passou por tempo de perseguição, ele passou por tempo de calvário e de morte. E continua dizendo que há tempo de viver e há tempo de morrer. Não sei se vou saber pronunciar, mas é um paralelismo, ou seja, parece algo repetitivo, mas se você reparar, tem o mesmo sentido. Ele vai dizer, versículo 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar. O matar e curar é o mesmo que tempo de destruir e de edificar. É um paralelismo que a gente pode assim sinalizar. Então, é um tempo de morte para cada um, é um tempo de vida para cada um de nós, mas também haverá um tempo de morte. O que Eclesiastes nos traz aqui é que o tempo que formos passarmos aqui, nós precisamos aprender a administrar o tempo de lutas, o tempo de perda, de adversidade, e os tempos bons, de alegria, de felicidade. A Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite, um tempo da noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, nós entendemos que há um tempo determinado para todas as coisas. O que acontece é que muitas das vezes, nós, ao passarmos por tempos de tristeza, de perda, de aflição, nós achamos que aquele tempo é infinito, ou que não acaba mais. E aí, o inimigo das nossas almas, eles nos coloca na mente que não tem tempo mais de alegria, não tem tempo mais de sorrir. O Cristo, Jesus, ele vai dizer nas Escrituras Sagradas o seguinte, que no mundo tereis de aflição, ou seja, o tempo da aflição é real para você e para mim. Não consigo eu me esquivar da notícia ruim, não consigo me esquivar daquilo que é amargo, que vai fazer me entristecer. Eu sei que um dia eu hei de perder minha mãe, assim como eu perdi minha avó, e haverá um tempo de luto para mim, haverá um tempo de tristeza para mim, mas assim como há um tempo de tristeza, haverá um tempo também de alegria, haverá um tempo que nós não passaremos por tantas dores mais, ou até mesmo não passaremos por nenhuma dor mais, quando o nosso Cristo nos buscar, quando o nosso Cristo buscar a igreja, nós
não iremos mais passar por essa fase de tempo. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais perseguição, mas você precisa entender que faz parte do tempo terreno passar por tudo isso. Cristo passou pelo tempo da perseguição. Paulo passou pelo tempo da perseguição. Tantos outros homens passaram pelo tempo. E por que nós não iríamos passar por esse tempo também? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Em Eclesiastes, ele é fiel em dizer sobre os tempos. Ele continua dizendo: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de costurar. É tempo de você guardar o que é bom para a sua vida. Nós precisamos administrar, como diz a palavra, quero trazer à memória o que nos traz esperança. Porque quando eu consigo segurar, quando eu consigo dominar aquilo que me faz bem, mesmo sabendo que vai vir tempos difíceis na minha vida, ela não vai ser sobressair na minha vida. Ela não vai me dominar. A perda, o ódio que aqueles têm contra a minha vida, as perseguições, seja o que for, não consegue me dominar, porque eu aprendi que eu trago à memória o que me dá esperança. Que tempo difícil vai ter? Os heróis da fé passaram por isso. Mas quando eu consigo colocar a minha mente, quando eu consigo dominar a minha mente, dizendo, eu elevo os meus olhos para o monte, é de Deus que me vem o socorro. Eu estou dizendo, tempos difíceis vai vir, mas esse tempo não tem poder de dominar a minha vida. Esse tempo não tem poder de ditar a regra na minha vida. Esse tempo não vai deixar, não vai fazer com que eu perca a essência da fé que está dentro de mim. Precisamos dominar a nossa mente. Precisamos colocar Deus em nossa mente. Como Paulo fala, Cristo vive em mim. Como Jesus falou, irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele entra dentro de você e mora dentro de você. Se você olhar para aquele ventilador e desligar o botão do ventilador, ele está energizado, porém ele não está ventilando. O que vai fazer aquele ventilador ventilar é uma vez quando eu apertar o botão, acionar o botão, e aí ele vai passar a ventilar. Porém, se ele estiver com o botão desligado, mesmo energizado, ele não vai ventilar. Ou seja, o Espírito Santo ele está dentro de você, mas é algo que você tem que buscar em tempo e fora de tempo, a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Ele habita dentro de você, ele comanda a sua vida, mas é você que tem que dar o clique, dizendo, Espírito Santo, governa a minha vida, Espírito Santo, não deixe que Satanás domine a minha mente, Espírito Santo, um dia eu entreguei a minha vida como um todo para Ti. A minha vida não é alojamento de Satanás, de pensamentos ruins. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Mas ele respeita a sua decisão. Se hoje você decidir largar tudo, se hoje você decidir largar o Evangelho para viver uma vida dissoluta, ele vai te respeitar.
mas Ele não quer, Ele te ama, mas Ele precisa que você diga: Espírito Santo, se manifeste. Espírito Santo, quando eu ver o pecado nesses dias, nesses tempos de escuridão, quando o pecado se aproximar de mim, Espírito Santo, me comova, me toque, para que eu possa rejeitar, Senhor, Espírito Santo, o pecado. Ele precisa ser acionado. Você precisa dizer para o Espírito Santo: eu não quero mais essa prática, eu não quero mais me corromper, eu não quero mais me sujar, porque haverá um dia que eu não vou ser mais escravo do tempo. Quando eu estiver nas mansões celestiais, o tempo não fará mais parte. Apóstolo Paulo, ele vai dizer algo em 2 Timóteo que me chama muita atenção. 2 Timóteo, deixa eu ver se é isso aqui. 2 Timóteo, não, peraí. Deixa eu só achar aqui. Diz assim, deixa eu ler aqui que eu não entendo a minha. Diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceiras no ouvido. Ou seja, aqui está se falando de tempo em que as pessoas não aceitarão a sã doutrina, as pessoas não aceitarão o evangelho da cruz. Haverá um tempo que um pastor, ele vai pregar, mas as pessoas não vão sentir a presença de Deus. Ele continua dizendo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos. A palavra de Deus haverá tempo que vai incomodar a muitos. Será que esse tempo está chegando? Será que esse tempo chegou? Será que esse tempo é hoje? Onde as pessoas, como diz lá Jesus, se apostatarão da fé? Coceiras no ouvido. Ele continua dizendo: segundo seus próprios desejos, juntarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que mais tem aí é portas de igreja aberta, pregando facilidade, dizendo que você pode tudo e todas as coisas. Eu sou de uma época, eu tenho 43 anos, mas ali para os meus 8, 9 anos de idade, eu ia muito naquelas igrejas de chão batido, não tinha piso nem nada, lá em Valença ainda. E aqueles pastores daquela época, era conhecido como pastores que tinham excesso de zelo. O que seria um excesso de zelo? O camarada não podia ficar sem camisa. O crente não podia nem andar de bermuda. Não podia ver televisão. Mulher de biquíni na praia, na mente era inferno na certa. Mas nós estamos vivendo no momento que tudo é permitido. Você repara
que no tempo dos nossos pais, aonde havia o excesso de zelo, a gente tinha mais força para dominar o pecado, para dizer, aqui não, aqui você não vai se fazer. E hoje, como tem o libera total, que tudo pode, se torna mais difícil. Aliás, você tem a probabilidade de você ceder ao pecado nos dias de hoje é bem maior que na época dos nossos pais. Aquele que nós chamamos, esse pastor lá é atrasado. Nós estamos no século 21. O excesso de zelo. Eu prefiro ficar com o excesso de zelo daqueles tempos do que o libera total nos dias de hoje. Porque o excesso de zelo, ele vai me proteger muito daquilo que tem aparente, que é aparente, que tem aparência de bom, mas que não é bom. Que tem aparência de santo, mas não é santo. Que tem aparência que é de Cristo, mas não é de Cristo. Esse é o tempo que eu vivi lá atrás. E qual é o tempo hoje? É isso que Paulo fala a Timóteo, que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que hoje eu posso falar de pecado no púlpito? Será que hoje eu posso falar de separação nesse tempo? Será que hoje eu posso falar que você tem que se consagrar, que você tem que se guardar até o teu casamento, que você tem que ser fiel à sua esposa, que você tem que sair do adultério, da prostituição? Eu posso falar isso? Não, pastor, a palavra é muito pesada, vai afastar os membros, eles vão procurar outra igreja. Eu prefiro ficar com 6, salvo, do que uma multidão morando comigo no inferno. É tempo de buscar a presença de Deus. O tempo está se abreviando, os discípulos perguntam, Senhor, quando será o fim? Senhor, como será o fim? Aí Jesus vai dizer, está lá em Lucas, abra comigo lá em Lucas 21, versículo 7. Os discípulos estão lá, Senhor, fale para nós, quando será o fim? Está lá, Lucas 21, 7, diz assim, perguntar-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá? E quando estas coisas estiverem para se cumprir? Continua. Respondeu ele, vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Continue. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Ele está dizendo, eu acho que vocês acompanham a notícia. Ano passado, os Estados Unidos, eu acho que participou aí, com a guerra Israel-Hamas, Ucrânia, com Rússia, e agora com a Venezuela. E só Deus sabe daqui para frente se vai ter mais guerras. Se você continuar o texto, vai falar de epidemias. Mas é interessante que ele diz, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Ele está dizendo, ele está enfatizando, ainda não será o fim. Eu sei que você já escutou alguém dizer, poxa, é o fim do mundo, porque mãe matando filho, filho matando pai,
essas coisas absurdas que a gente vê na televisão, guerras e rumores de guerra, terremotos, todas essas coisas apontam para o fim. Mas o que Jesus está dizendo ainda não é o fim. Então, qual será o fim? Entenda que Jesus, ele não fala que é o fim, mas ele dá o sinal do fim, os sinais. Esse é um dos sinais. Quando ele vai falar mais nesse texto mesmo, sobre apostasia, aonde o amor de muito iria se esfriar, aí fecha a questão. Estamos perto do fim. E como ele virá? Quando ele virá? A pergunta não é quando ele virá. Qual é o momento que ele virá? A pergunta é, será que estamos preparados para a volta de Cristo? Será que ele se voltar hoje, será que eu subo? Será que se Cristo vier buscar a igreja, será que eu vou? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Debaixo do céu, há tempo para tudo. As coisas terrenas vão acontecer, para o bem e para o mal. Você tem que se alegrar nos momentos ruins, ou se alegrar nos momentos bons, e saber lidar com os momentos ruins, de fraquezas, de perdas. Mas também tem que entender que o nosso tempo aqui, ele é limitado, ele passa por um tempo de validade, e Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Salmo 84, vai dizer a seguinte coisa: qual é o tempo que eu tenho gastado com o Senhor, na presença de Deus? O Salmo 84 vai dizer que um dia em teus atos é mais do que 1000 anos em outro lugar. Eu tenho tempo de ir para a academia, eu tenho tempo de trabalhar, eu tenho tempo do meu lazer. E qual é o tempo que eu tenho para Deus? O que vai me apontar para a salvação, para o céu, é o tempo que eu tenho de intimidade com Deus. E Satanás, ele quer roubar esse tempo da gente, o tempo da comunhão, o tempo em que nós nos separamos. Há tempos na sua vida em que você vai querer subir nesse púlpito, bradar ao Senhor, glorificar ao Senhor, rasgar as suas vestes, dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Mas haverá tempo que você vai querer estar no teu quarto trancado, dizendo: Senhor, está doendo, estou sofrendo, mas Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Deus. O que eu quero dizer é que não importa o tempo que eu estou vivenciando, se é ruim ou bom, o que importa é que, independente do tempo, eu vou buscar pela salvação em Cristo Jesus, eu vou buscar pela comunhão, eu vou buscar perdoar o meu irmão, eu vou buscar amar mais a palavra do Senhor, eu vou buscar me separar mais, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou meditar na palavra. É o tempo da busca pela presença do Senhor, é o tempo de me separar para Deus. Romanos 16, versículo 17. Olha o que diz. É interessante, quando Timóteo
vai dizer ali que ouvirão, não suportarão a sã doutrina. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, ele dá um recado: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. Olha o que ele está dizendo: haverão pessoas que vão querer te dar uma doutrina falsa, que vão querer te dar uma palavra mentirosa, uma palavra infernal, com cara de celestial, mas que na verdade te levará para o inferno. E ele diz lá, que provocaram divisões, escândalos e desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Essas igrejas que têm cara de igrejas, essas programações que têm cara de cristocêntrica, o que está falando ali em Romanos é: afaste-se deles, afaste daquele crente que uma hora está na igreja, uma hora está pregando, uma hora está cantando, mas não quer nada com o divino. É o que está dizendo. Ele está dizendo justamente isso. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Se alguém está querendo modificar a palavra, se alguém está querendo mudar a palavra de Deus, afastai-vos deles, porque vocês já têm aprendido a sã doutrina do Senhor Jesus, vocês têm aprendido a doutrina que te leva à salvação, você tem aprendido que você tem que perdoar, você tem aprendido que você tem que fazer o ID do Senhor, você tem aprendido que você tem que abraçar, que você tem que amar. Se alguém está te ensinando algo diferente, afaste-se deles. Esses perecerão. Nós não seremos confundidos, porque a sã doutrina, a palavra de Cristo, ela tem sido pregada aqui com excelência. Qual é o tempo? Jesus virá nos buscar. E como eu estarei? Eu quero morar nos céus com o Senhor Jesus. E voltando lá em 1992, por aí, existia uma canção nas igrejas lá, daquele tempo, que os pastores, após dar o sermão, eles cantavam: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Ele vai vir nos buscar. Haverá esse tempo que aqueles que não confiam na sua fé, que aqueles que desacreditam da sua fé, haverá um tempo que o Espírito Santo não estará mais aqui nessa terra. Aqueles que duvidaram da sã doutrina da palavra de Deus, haverá esse tempo que eles irão buscar pelo Espírito Santo e não terão. Eles irão buscar por essa presença e não terão, porque o tempo se passou. Eles não puderam aproveitar
Eles ignoraram toda a palavra de Deus. Enquanto nós estaremos lá, junto com os anjos, louvando ao Senhor, sem limite de tempo, todo o tempo que temos aqui, iremos gastar buscando a presença de Deus. E aqueles que ignoraram a presença de Deus, aqueles que ignoraram a fé, o Evangelho, buscarão por essa palavra, buscarão pelo Espírito Santo, e não vos terão. A trombeta vai soar. Ele vai vir nos buscar. Esse tempo está chegando. E eu, como você, iremos subir. E é bom lembrar a você que a dor que você sente hoje, a enfermidade que você sente hoje, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, porque você vai receber um corpo glorificado. Esse corpo físico, material, essa matéria ficará aqui. Houve um tempo em que Jesus passou pela terra. Houve um tempo que ele caminhou pela terra. Foi necessário esse tempo. Foi necessário o tempo da morte, da crucificação. Porque também tinha um tempo em que a palavra vai dizer que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. E que diz também que o salário do pecado é a morte. Haveria um tempo para nós de escuridão, de inferno, mas a palavra de Deus vai dizer que agradou a Deus, entenda isso. Coloque isso no seu coração. Não foi os romanos que mataram Jesus. Não foi Pilatos que matou Jesus, mas a Bíblia vai dizer que agradou a Deus moê-lo. O tempo que Jesus padeceu, morreu no Calvário, Deus olhou lá de baixo, lá de cima, e viu o meu e o seu pecado, as nossas enfermidades, estavam sobre Cristo. As nossas obras, sem Cristo, estava sobre Jesus. E quem não acredita, quem acredita só no Jesus, paz e amor, o Jesus que eu acredito, ele é assim. Esse é o Jesus que eu acredito. O Jesus que eu acredito, ele foi moído por mim e por você, para nos dar a salvação, para nos dar o perdão. E quem acredita no Deus, que é só amor, eu quero te dizer que Deus, ele é amor, mas também é justiça. E a justiça dele mandava ele matar o pecador. Por isso que foi necessário Cristo descer, para que nós não viéssemos morrer. E a morte aqui não é uma morte apenas física, a morte da nossa alma, a eternidade, algo eterno, foi necessário ele se sacrificar por mim e por você. Jesus, ele não desceu lá de cima para te dar casa própria. Isso é mentira. Ele não desceu para te dar um carro do ano. Estude, trabalhe e conquiste. Ele desceu para te dar o milagre da salvação. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que crer e for batizado será salvo.
Essa é a mensagem de Cristo. Aquele que tem sede, vem até a mim e beba, como aquela mulher que teve a sede saciada. Esse é o Jesus a qual a Bíblia nos apresenta. Mas como nós estamos falando de tempo, eu queria pedir os músicos para subir. Quando nós estamos falando de tempo, que a partir de hoje possamos administrar o nosso tempo, mesmo sabendo que iremos amanhã ter que acordar cedo para trabalhar, para estudar, ainda assim, é você falar com o teu Deus, dizer: Senhor, eu preciso ter um tempo para Ti, porque os dias são maus. Não sei se te contaram também, mas os dias são maus. Eu queria cantar aquela canção, Ele virá no piscar de olho, se souber. Isso. E o que Deus nos convida nessa noite é que possamos compreender que não tem mais tempo mais para ficar de birra com o nosso irmão do lado. Não tem mais tempo mais de perdoar, de não perdoar, querido. Não tem mais tempo mais de não frutificar. Não tem mais tempo para você dizer: eu não vou falar de Deus para aquela pessoa, eu não vou falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para você dizer: eu vou buscar a Deus outra hora, outro dia, eu vou me entregar de corpo e alma um outro dia. Não tem mais esse tempo. Ele está às portas, querido. Ele pode voltar para mim no momento que eu sair desta igreja, no momento que eu atravessar um sinal. Ele pode voltar para mim. Eu posso dormir na minha cama e não acordar mais. Eu posso ter mais um dia de vida, ou uma semana, eu não sei. Mas eu preciso me apresentar para o Senhor agora, nesse momento, dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o tempo que eu estiver, Senhor, nesta terra, usa a minha vida para o Teu Evangelho, usa a minha vida para frutificar, usa a minha vida para pregar a Tua palavra. Senhor, não me deixa mais vazios. Eu não vou, pode começar, Senhor. Eu não vou, oh Senhor da glória, pegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Sou um estrangeiro neste lugar. Estrangeiro, a nossa pátria não é aqui. A tua pátria não é aqui, a tua pátria é celestial. Você vai morar no céu. Jesus, vem buscar a sua. Ele irá nos buscar. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver com ele irá. A sua glória com ele morar. Ele vem, não há tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro, oh Senhor da glória, que entregou. Ele vem, ele vem. Querido, Ele está aqui. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele quer tirar você dessa prisão, desse tempo. Esse tempo de angústia, esse tempo de sofrimento, esse tempo de dor, esse tempo de luto. Oh, aleluia, Senhor.
estrangeiro. Apresente o céu para nós. Que venha o teu reino em nossas vidas. Sim, Senhor, queremos coisas do alto. Ele virá nos buscar. Te prepare, igreja. Te prepare para a volta do Senhor Jesus. Te prepara, porque Ele virá nos buscar. Ele virá nos tirar desta terra. Tudo que passamos é provisório. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Não há tristeza, não há mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Ele vem. Agora cante assim: o rei está voltando. Dizer assim: o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Ele irá chamar o teu nome. Ele irá chamar o meu nome. Abel da Silva Carvalho. Entre. Pastor Robson, pode entrar. O diácono Geiso pode entrar. Júlio pode entrar. Igreja de Nova Vida pode entrar nas bodas do Cordeiro. Pode entrar. Oh, Senhor, iremos entrar. Oh, na Cidade Santa. A trombeta sim, Senhor. Soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Ele vem me buscar. Senhor, muito obrigado, Senhor amado, por essa noite. Aleluia. Eu sei que tu virás, Senhor amado, no piscar de olhar. Não importa o dia, o tempo, o ano. O que importa, Senhor amado, é que tu possa estar, Senhor amado, com os braços abertos para me receber. Para receber a sua igreja, Senhor. Que possamos, Pai querido, sim, Senhor, buscar mais a tua face, em tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante teu rosto. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai em paz. Vai na paz do Salvador. Vai na paz do Cristo. Vai na paz daquele que te livrou da sepultura, da morte, das mãos do diabo. Vai na paz do Senhor. Amém? Vamos encerrar. Ele virá no